Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 5. Os irmãos encontraram? Posso ouvir amém? Depois disto, o Senhor designou outros 70, de 2 em 2, para que os precedessem em cada cidade e lugar onde eles estavam para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como um cordeiro para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudais pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Amém. Te louvo, Senhor, por esta palavra. Te louvo por cada vida que se encontra neste lugar. Te louvo, Senhor, por esse dia, por esta manhã tão especial. E, sobretudo, pela certeza que tenho que o Senhor há de falar aos nossos corações. Essa é a minha sincera oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu escolhi esse texto nessa manhã não para fazer uma exposição hermenêutica, homilética dessa passagem. Na realidade, é apenas para usar essa narrativa como base daquilo que nós pretendemos compartilhar com a igreja. Estamos prestes a iniciar um projeto. É um novo projeto para nós, mas não se trata de uma inovação, apenas de um resgate a valores e princípios que sempre existiram. E eu sei que na medida que estiver falando, os irmãos vão estar se identificando com esses propósitos bíblicos que ao longo do tempo têm sido, infelizmente, ignorados. E devido a esse descaso, nós não temos alcançado o devido impacto, o devido efeito em nossa sociedade. Mas esse texto nos mostra uma verdade, que Jesus, apesar de pregar para multidões, de ensinar para numerosas massas de pessoas, ele escolheu 12, como você e eu bem sabemos, e também dessas multidões ele escolheu 70. Ele escolhe 70 pessoas e dessas 70 ele separa em pares. Faz um par, faz uma dupla de 2. Até mesmo porque não existe dupla de 3. Ele faz uma dupla de 2 e entrega uma missão e diz: ide em todas as cidades, de casa em casa. Olha bem para mim. Através dessa estratégia, o Evangelho de Cristo Jesus causa um impacto e uma repercussão ao ponto de alcançar todos os povos e nações, ainda no primeiro século, conforme o apóstolo Paulo diz em Colossenses. Veja que coisa tão grandiosa. Agora, a questão é, por que nós não conseguimos o mesmo impacto? Por que nós não conseguimos esse mesmo efeito, esse mesmo resultado? A questão é simples e presta bem atenção para que você possa entender. Nós estamos fazendo o oposto. Nós estamos querendo conquistar multidões para alcançar pequenos grupos. Jesus fez o contrário. Ele alcança pequenos grupos para, a partir daí, poder alcançar multidões. E é dessa forma que funciona. E Jesus é o nosso maior exemplo e o grande referencial em tudo. Eu já disse algumas vezes e não me canso de repetir, ele é minha chave hermenêutica. Eu interpreto a Bíblia à luz das palavras, da vida, do comportamento, das atitudes, das decisões de Cristo Jesus. Então, quando você vê Jesus escolhendo 70 discípulos e separa em 2, forma aí 35 duplas e dá a ela uma missão: ide, proclamai o evangelho, anunciai entre cidades e cidades e casa em casa. E de repente uma grande explosão do evangelho acontece. Multidões se convertendo, vidas se entregando a Cristo. Coisas maravilhosas aconteceram. Tudo isso por causa de
uma estratégia. Que estratégia é essa? Pequenos grupos. Obviamente que o pequeno grupo, ele tem alguns princípios a serem mantido, prezado, como por exemplo, a oração. É tanto que esse texto nos diz: orai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a seara, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Jesus nos ensina que a única da igreja crescer, desenvolver, amadurecer, é por meio da oração. Sem oração não há avivamento, sem oração não há conversão, sem oração não há santificação, sem oração não há evangelização. Precisamos, obviamente, da oração para a expansão e o crescimento do reino de Deus. A oração, então, sem sombra de dúvida, ela é essencial. Nós não queremos descartar aqui esses princípios elementares e imprescindíveis da nossa fé cristã. Agora, o que Jesus nos ensina é que para alcançarmos feitos maiores, precisamos de pequenos grupos. Os pequenos grupos sempre existiram em toda a história. E a nossa proposta é apresentar para a Igreja Batista Evangelizadora o pequeno grupo evangelístico, que é a evangelizadora no lar. Da palavra lá, nós fizemos um acróstico: lugar de amor e relacionamentos. Então, em cada casa, em cada lar, fazer do lar um lugar em que haja amor, em que haja verdadeiros relacionamentos. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui a vocês, básicas, levar vocês a pensar: quantos aqui se converteram porque assistiram um programa de televisão? Ninguém? Quantos se converteram aqui porque assistiram, ouviram um programa na rádio? Um pastor, um evangelista, um missionário pregando? Ninguém? Quantos se converteram aqui porque receberam uma literatura e por conta própria tiveram a curiosidade de ler? Receberam um folhetim evangelístico, leram e disseram: a partir de hoje eu pertenço a Jesus. Quantos? Ninguém? Quantos aqui se converteram porque leu a Bíblia sozinho, sem ajuda, sem auxílio de ninguém? Quantos? É possível? Sim, é possível. Eu conheço relatos sobre isso. Mas a pergunta é agora: quantos aqui se converteram por causa de relacionamentos? Porque tiveram contato com pessoas que investiram em sua vida, seja um familiar, seja um amigo, seja um vizinho, seja um conhecido, um colega do trabalho, que lhe convidou para vir à igreja, lhe ajudou, esclareceu suas dúvidas, fortaleceu nos momentos difíceis. Quantos? Ou seja, relacionamentos. Os relacionamentos são essenciais. Val foi em uma visita? Uma visita em sua casa? Ah, foi mesmo, e lá aceitou Jesus. Que coisa tremenda. O tema dessa reflexão aqui é pequenos grupos, grandes encontros. Os irmãos podem repetir comigo? Pequenos grupos, grandes encontros. Posso ouvi-los sozinho? O importante nesses pequenos grupos é que haja grandes encontros. Que esses pequenos grupos sejam momentos marcados, históricos, memoráveis. Se você for ver comigo, os pequenos grupos, geralmente eles se realizam nos lares. E é interessante entender que a igreja nasceu em uma casa. Cresceu, se fortaleceu, se amadureceu em casa, biblicamente falando. E Jesus visitou vários lares, lares de pecadores, como o de Zaqueu, lares de pecadores, como Levi, Mateus, que era publicano, lares até de Simeão, o fariseu, lares de Lázaro, de Maria, de Marta. Jesus sempre estava em casa, desenvolvendo esse ministério no lar, rompendo com todas as barreiras, com fortalezas, estruturas que possam existir. Porque uma verdade seja dita, irmãos, principalmente em nossos dias, as pessoas têm resistências em vir à igreja. E a grande questão é: se elas não podem vir à igreja, a igreja deve ir até elas. Jesus nos disse que seríamos o quê? Pescadores de... É o peixe que vai à procura do pescador ou o pescador que vai à procura do peixe?
Então nós não devemos orar simplesmente, Deus envia pessoas para esse lugar, Deus atrai pessoas para essa casa, Deus chama e desperta as pessoas para vir à igreja. Nós devemos ir atrás dele. Nós devemos ser agora como a figura do bom pastor que sai à procura das ovelhas perdidas. Essa é a nossa missão, essa é a nossa vocação. E quando nós olhamos para Cristo e quando olhamos para a igreja primitiva, nós encontramos a igreja no lar. O Pentecoste ocorreu em uma casa. Ensinamentos, tudo ocorreram dentro de uma casa. E eu gostaria de compartilhar aqui em breves palavras sobre essa temática, pequenos grupos, grandes encontros. Veja que grandes encontros é esse. Primeiro, grande encontro de comunhão, está escrito em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Os irmãos podem abrir? Atos capítulo 2. Versículo 46 e 47. Grandes encontros de comunhão. 46 e 47. Os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, misericórdia, piedade, clemência, compaixão. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Amém? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Veja o versículo 42 ainda. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Ou seja, pequenos grupos, grandes encontros de comunhão. Nesses pequenos grupos, onde se abrem as portas da casa, do lar, existe grandes comunhão. Existem momentos marcantes, momentos especiais, né, que de uma certa forma marcam a nossa vida. Então, outra lição que nós podemos extrair dessa verdade é pequenos grupos, grandes encontros de missões. Não sei se você se recorda, mas em Atos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 48, ocorre a conversão de um homem chamado Cornélio. Deus envia Pedro para ir na casa de Cornélio, e não Cornélio para ir na casa de Pedro. E Pedro, ao chegar na casa de Cornélio, evangeliza Cornélio. E a partir dali, desse pequeno encontro, desse pequeno grupo, né, entre Pedro e Cornélio, existe um grande encontro sobre a obra missionária, porque a partir desse momento, a igreja começa a refletir na importância de missões aos gentios, porque até então, eles pensavam que o evangelho ia se resumir às fronteiras de Jerusalém e de Israel. Mas o grande encontro proporciona missões. Pequenos grupos como os moravianos, que fizeram uma vigília que durou 1 século, 100 anos, pessoas nasciam e morriam, e essa vigília permaneceu, e foi um dos maiores movimentos que mais contribuíram para a obra missionária, e começaram com pequenos grupos. A missões começa com pequenos grupos. São esses grandes encontros que proporcionam missões. Outra lição que nós podemos aprender é que pequenos grupos são grandes encontros de evangelismo. Veja comigo Atos capítulo 5. Versículo 42. Escuta bem. E todos os dias no templo e de casa não cessava de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Ou seja, grandes encontros de evangelismo, de discipulado, de pregação. Tudo isso ocorreu por meio de pequenos grupos que se reuniam de casa em casa. A pretensão é fazer de cada lar uma extensão da igreja,
desde que a igreja possa ser uma extensão dos céus. A nossa pretensão é fazer de cada cristão um ministro de Deus. E o que é ministro? É um servo, poder ministrar. Afinal de contas, fomos chamados pelo Senhor dos Senhores para servirmos. E Ele é o maior exemplo quando diz: eu não vim ao mundo para ser servido, mas sim para servir. Aprender com Jesus a estender a mão, levantar os caídos. Aprender com Jesus a estender a mão, enxugar as lágrimas daqueles que choram. Aprender com Jesus a estender as mãos e limpar as feridas daqueles que estão doentes. Aprender com Jesus a servir, a lavar os pés uns dos outros. Então, pequenos grupos, grandes encontros de evangelismo. Detalhe, se reunia unanimemente todos os dias no templo e de casa em casa. Os pequenos grupos, eles não ignoram e não descartam a importância do grande grupo, que nós poderíamos chamar da comunidade, da comunhão comunitária, da comunhão entre comunidades, que é o que nós chamamos de igreja. Assim como Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva se reunia no templo. Jesus disse que todos os dias estava no templo. Em Atos também diz que a igreja todos os dias estava no templo. A questão é, por que a igreja durante um tempo parou de ir ao templo? Por causa da grande perseguição. O templo foi destruído no 70 depois de Cristo. Não havia mais templo. E Roma proibiu cultos, adoração até o ano de 313, com a conversão de Constantino, onde oficializou o cristianismo como religião oficial do império. Mas antes disso, não tinha como congregar, a não ser de casa em casa. É nessa ocasião histórica que eles se reúnem em cavernas, em catatumbas. Os cristãos começam a se reunir nesse lugar e buscar a Deus e viviam em comunhão. Quer saber de uma coisa? De uma grande verdade? A igreja só sobreviveu e prevaleceu por causa desses pequenos grupos, que nós podemos chamar de grupos pequenos, que alguns chamam de células, que células não tem nada a ver com o G12. G12 já é uma estratégia que infelizmente teve alguns equívocos e disparates em relação ao Evangelho, cujas igrejas batistas não adotam e nem recomendam, deixando isso bem claro. Mas a importância aqui é dos encontros. Os encontros não vêm anular o grande encontro. Os pequenos grupos não vêm anular esses grandes grupos. Porque o culto é importante no templo, por louvor, por adoração, pela oferta que nós entregamos ao Senhor e assim cumprimos as suas instruções. A adoração em comunidade, ela tem as suas devidas importâncias. Outra lição que nós podemos aprender é que pequenos grupos são grandes encontros de milagres. Jesus curou a sogra de Pedro em uma casa. Há quem diga que foi por esse motivo que Pedro depois negou a Jesus, porque Jesus curou a sogra dele. Povo cruel, né, rapaz? Bem, não vem ao caso. É apenas algumas piadas gospels que circulam. Mas a verdade é que muitos milagres, curas, libertações ocorreram dentro do lar. Se você for prestar atenção comigo, o primeiro milagre de Jesus ocorreu, sabe aonde? Numa casa, em uma festa, bodas de casamento em Caná. Jesus escolhe um casamento e um lar para realizar seu primeiro milagre. Então, grandes encontros de milagres, também grandes encontros de salvação. Se você for ler comigo Lucas 19, versículo 1, 27, você vai encontrar a história de quem? Zaqueu. Zaqueu sobe em uma árvore para ver Jesus. Desce da árvore para poder falar com Jesus.
Mas Jesus diz a Zaqueu: hoje convém entrar em tua casa. E na medida que Zaqueu abre as portas de sua casa, Deus abre os portais celestiais para a sua vida e para a sua família. Olha que coisa tão tremenda. É na casa de Zaqueu que Jesus disse a ele: hoje veio salvação para essa casa. Não para essa pessoa, mas para essa casa. E Zaqueu, um homem que era publicano, que sofria todo o preconceito dos judeus, porque era considerado como um traidor, como um mercenário, alcançou graça e salvação da parte de Deus. Agora medite comigo. Quando abrimos as portas de nossa casa, Deus abre os portais celestial da salvação para a nossa família. Pequenos grupos, grandes encontros de salvação. Pequenos grupos, grandes encontros de testemunho. Quando você vai ver a história de Marcos capítulo 5, versículo 19, precisamente, fala do endemoniado de Gadara. Lembra dessa história? Jesus atravessa o mar da Galileia, enfrenta uma tempestade somente para se relacionar com uma pessoa, vai ao encontro dele, que vivia na escravidão, sendo oprimido, opresso, afligido pelos poderes do mal, pelos poderes malignos. Jesus vai, cura aquele homem, é expulso daquela cidade. Aquele homem desiste de cidade, desiste de família, desiste de tudo que ele tinha para seguir a Jesus, mas Jesus disse: não venha comigo, antes vá aos teus e mostre o que eu fiz. Os teus o que? A sua casa, ao seu povo, a sua terra. Aquele endemoniado de Gadara volta, e ele não somente convence sua casa, mas ele convence todo o seu município, ele convence toda a região que tem ao seu redor. E a Bíblia diz que uma Decápolis se converteu por causa daquele homem. Você sabe o que é uma Decápolis? É na realidade um conjunto de 10 cidades. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Pequenos grupos, grandes encontros de testemunho. Jesus disse para aquele homem: epa, antes de andar comigo, vá aos de sua casa e testemunhe o milagre que eu fiz em sua vida. Olha que coisa tão tremenda, irmão. Porque se você não tiver testemunho, as suas palavras não surtirão impacto algum sobre a vida dos seus familiares. Aí vai vir aquela história do filho do diácono. Lembra dessa história? É muito conhecida. O diácono pregando na igreja e o filho: mamãe, vamos morar na igreja, mamãe. Ô mamãe, vamos morar na igreja. O que é, menino? Eu quero morar na igreja, mamãe, eu quero morar na igreja. Por que, menino? Ô mamãe, na igreja papai é tão bom, tão gentil, tão carinhoso, abraça todo mundo, beija todo mundo, prega tão suave, fala com tanta calma e mansidão. Ah, mamãe, eu quero morar na igreja. Rapaz, olha só que essa história pode não ser verídica, mas que trata-se de uma verdade, trata-se. Há pessoas que são bênção quando entram na igreja, mas dentro de casa não são as mesmas bênçãos. E a Bíblia diz que antes de cuidar da casa de Deus, nós devemos cuidar da nossa própria casa. Isso é verdade. Então, pequenos grupos, grandes encontros de testemunhos. Testemunhos, o que é que acontece no pequeno grupo? Cada qual está abrindo um coração, testemunhando das maravilhas de Deus através de milagres obtidos, de oração atendidas, através de libertação conseguidas, enfim, compartilhando dessa forma, se fortalecendo. Porque uma verdade seja dita, o que não acontece na igreja é quando entra alguém chorando. Quando entra alguém chorando, nós não temos a disponibilidade de ir ao encontro dessa pessoa e procurar saber por que ela estava chorando. O que acontece em pequenos grupos, que geralmente é de 2 a 15 pessoas, é que a gente se importa um com o outro. Gera envolvimento, gera participação, gera comprometimento. Olha o que foi que aconteceu. Olha o que é que há.
A mesma coisa como ministérios que nós temos. Quando se há um ministério, você pode perceber que os laços são fortalecidos. Pequeno grupo é um lugar também de oração. É grandes encontros de oração. Em Atos capítulo 12, versículo 5, mostra-nos o texto que Pedro foi preso. E quando Pedro foi preso, a igreja em casa, nos lares, começou a orar. Só que Tiago já havia morrido a fio da espada. E Pedro estava praticamente condenado à morte. Mas a igreja orando. De repente, sabe o que é que aconteceu? Milagrosamente, a porta começou a bater da igreja reunida em uma casa onde eles estavam. Pá, pá, pá. Alguém foi lá, abriu. A mulher, quando abriu, viu quem? Pedro. Ela fechou a porta, pensou que era um fantasma, a Bíblia diz isso. Assustada, foi contar para os apóstolos. Se você analisar comigo, olha só como a oração tem poder. Libertou Pedro da cadeia e na mesma hora, instantaneamente, repentinamente, fez com que ele estivesse lá no meio da igreja. E o que eu acho interessante é que a maior dificuldade do Espírito de Deus não foi tirar Pedro das cadeias, foi colocar Pedro na igreja. Tirar Pedro da cadeia, da prisão, foi até fácil, mas colocar ele dentro da igreja, onde as pessoas não estavam acreditando no poder da oração, onde as pessoas não estavam acreditando na providência, na intervenção, no milagre instantâneo e repentino da parte do Senhor. O que eu quero dizer com essa história, aproveitando e aplicando para você, irmão, é o seguinte: na medida que você ora nesse lugar, familiares seus que estão presos na bebida, no álcool, no cigarro, nas drogas, na fornicação, na promiscuidade, na mentira, na falsidade, enfim, eles serão libertos para a glória de Deus. E quando isso acontecer, acredite em nome de Jesus. Um dia uma irmã disse: pastor, meu marido é uma bênção, pastor, o homem não se converte, pensa em homem de coração duro. De repente o homem se converteu. Aí eu disse: e aí, irmã, recebeu a bênção? Sei não, viu, pastor, sei não. Vamos esperar um tempo para ver se é verdade. Olha que coisa, meu Deus do céu. Vamos dar um tempo ao tempo para ver se é verdade ou se é folia. E o marido é uma bênção hoje. E eu vou dizer uma verdade, viu? Mais crente que ela. Muito mais crente que essa irmã. Mas enfim, acredite quando isso acontecer. Acredite, não coloque dúvida alguma, porque Deus, o Deus que nós servimos, esse sim é poderoso. Amém, irmãos? Amém? Então, foi ministrado hoje, nessa manhã, para a igreja, o tema Pequenos Grupos, Grandes Encontros. 7 lições. Recapitulando: grande encontro de comunhão, grande encontro de missões, grande encontro de evangelismo, grande encontro de milagres, grande encontro de salvação, grande encontro de testemunho, grande encontro de oração. Eu sei que esses 7 pontos não vêm exaurir, esgotar todo o efeito, benefício que existe em pequenos grupos. Mas a nossa oração é que em breve a igreja evangelizadora possa desenvolver o pequeno grupo evangelístico, evangelizadora no lar. Pequenos encontros, pequenos grupos, grandes encontros. E o nosso objetivo é alcançar a nossa cidade. Nosso objetivo é, em cada bairro do nosso município, ter a igreja representada, estudando uma só lição e orando por uma só causa. Vamos orar. Isso é realmente possível. Isso não é só possível, como é necessário, como é emergencial. Pastor, isso é para quando? Isso, na verdade, é para ontem. É para ontem.
Pequenos grupos a gente já existe. A irmã Nilde há anos já realiza esse trabalho de visita nos lares e lares e lares. Se você perguntar a ela quantas coisas maravilhosas aconteceram, ela vai ter dias de testemunho para compartilhar com você. A irmã Anne, o irmão Gilberto, irmãos sempre se reunindo em casa. A evangelizadora no lar, lugar de amor, de relacionamento. Qual é a novidade nisso? Não há novidade. Tudo relatado na Bíblia. Tudo relatado na palavra do nosso Deus. Não há inovação. O que é apenas um resgate. As pessoas de hoje, devido aos escândalos, estão com dificuldade de vir à igreja. É ou não é verdade? Mentira ou verdade? As pessoas têm resistência, têm um bloqueio. Eu convido pessoas, colegas de turma, colegas de faculdade, vamos à igreja. A primeira coisa que eles pensam, já criam vários tabus, né? Já criam vários estigmas dentro daquilo que eles têm visto e ouvido falar. Então já cria várias barreiras. Eu fui assim. E imagino que você também não foi diferente. Várias barreiras. Então, já que eles não vêm até nós, nós devemos ir até eles. Que na verdade, nunca deveríamos esperar eles virem até nós. Não é o peixe que vai atrás do pescador. É o pescador que vai atrás do peixe. E Jesus nos chamou para ser pescadores de homens. Coloca o barco no mar e lança a rede, porque Deus vai fazer a multiplicação. Olha só o que aconteceu nesses pequenos grupos. Deixa eu ler aqui o crescimento que ocorreu. Escuta só. Devido aos pequenos grupos nos lares, a Bíblia nos diz que em Atos capítulo 1, versículo 15, 120 pessoas estavam reunidas em uma casa. Atos 2, 41, quase 3.000 pessoas se converteram. Atos 4, versículo 4, quase 5.000 pessoas se converteram. Atos 4, 32, a Bíblia diz multidões dos que creram. Atos 5, 14, multidão de crentes. Atos 6, 1, multidão de discípulos. Atos 8, 6, multidões atendiam. Atos 11, 21 ao 24, muitos se uniram ao Senhor. Atos 14, 1, grande multidão de judeus e gregos. Atos 17, capítulo 17, versículo 4 e 12, numerosa multidão. Atos 21, 20, dezena de milhares de pessoas se converteram a Jesus. Agora analise comigo. Tudo começou por um, que escolheu 12, escolheu 70, 70, 120, 120, 3.000, 3.000, 5.000, 5.000, 8.000. E o livro de Atos fala dezenas de milhares de pessoas aos pés da cruz, convertida a Cristo Jesus. Se você não sonha, se você não ora pelo crescimento da igreja, meu irmão, eu lhe pergunto, pelo que você ora? Pelo crescimento dos bares, das boates, dos bordéis, dos prostíbulos, dos clubes sociais que apenas promovem entretenimento? Se você não ora pelo crescimento da igreja, eu pergunto, pelo que você ora? Eu não estou falando de um crescimento no aspecto quantitativo, mas também qualitativo. Para mim, as coisas são muito bem claras. Nem tudo que cresce tem a benção de Deus, mas tudo que tem a benção de Deus cresce. Não é quantidade que gera qualidade, mas a qualidade que vai promover a quantidade. A grande questão é que o nome que Deus nos deu não foi um nome que escolhemos. O nosso nome é evangelizadora. Isso nos mostra o compromisso que nós temos com o evangelho, de viver e de proclamar. E a minha oração para vocês não é nenhuma novidade. É que para a gente não haja fronteiras, não haja barreiras, não haja limites. Que em cada bairro possa existir uma extensão da igreja nos lares.
e que não somente em cada bairro, mas Deus é quem sabe. A minha oração vai além. É que nos 4 cantos dessa terra, nos 5 continentes deste mundo, possa haver a extensão do reino de Deus. E se assim Deus quiser, quem sabe, a evangelizadora proclamando o verdadeiro evangelho. Se não nos preocuparmos com o crescimento da igreja, eu quero lhe dizer uma coisa: as seitas têm se preocupado. As seitas investem muito nisso. Testemunha de Jeová, todo domingo de manhã, em casa, em casa, em casa, em casa. É ou não é ou não é? Os mormons com sua gravatazinha, chegando no sertão, para tentar atender a miséria. Eu falei isso aqui, irmãos, há 5 anos, não sei se alguém lembra, mas eu me recordo perfeitamente. Eu disse: olha, os mormons estão vindo aí. Estão vindo aí. E eles querem fazer do sertão um ponto de evangelização nacional. E aí, semana passada, eu me deparo com a triste situação de que um membro novo decidido da nossa igreja se converte aos mormons. Se converte não, se desvia para os mormons. Ele entra em contato comigo dizendo o seguinte: pastor, eu queria uma igreja, eu queria uma carta para mudança de igreja. Mudança de igreja? Que igreja, irmão? Eu estou indo para a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Eu disse: irmão, não é igreja, é seita satânica. Também fui direto à ferida, levando o remédio devido. É seita satânica. E sabe como foi a experiência desse irmão? Deixa eu contar. Ele ganhou uma Bíblia. Uma Bíblia não, um livro dos mormons. E os mormons fazem isso. Eis o perigo, Janderson, das experiências que a gente tanto fala. Os mormons entregam um livro. Eu estou lhe instruindo para que você possa instruir a outros. Entrega um livro ao camarada e diz: ó, faça uma oração a Deus. Pergunte a Deus se a igreja dos mormons, de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é a igreja verdadeira ou não. Pergunte a Deus. Se você sentir um ardor no peito, eu coloquei isso no Facebook, um ardor no peito, tenha certeza que Deus está lhe chamando e que você é escolhido de Deus. Experiências. Agora, a própria ciência, por meio da psicologia, explica isso. Que se você pensar em se coçar o dia todo, pode pensar num membro do seu corpo. Você pensar em se coçar, depois você vai acabar se coçando. É o poder psicológico do ser humano. Então, se eu sentir um ardor no peito, ele sentiu ardor no peito e foi para essa seita. Então as seitas estão aí. A missionária Maria Alves, que esteve conosco no domingo passado, disse que os muçulmanos estão chegando em Paulo Afonso. Eu lhe digo mais, viu? Daqui uns dias, no sertão de 40 graus, que é a nossa terra, vocês vão ver mulheres de burca andando na nossa terra. Não sei como é que elas vão aguentar, mas elas aguentam no deserto, né? Na Palestina, elas vão vir por aqui, vão circular. Se você não ora pelo crescimento da igreja, eu lhe pergunto, pelo crescimento de que você tem orado? Das seitas? Porque eles buscam crescimento a qualquer custo. E quer saber? O que me deixa mais revoltado é aquilo que Cristo já disse há tanto tempo atrás. Os filhos das trevas são mais astutos, perspicazes, inteligentes, proativos do que os filhos da luz. Se o bem tivesse a mesma disposição em fazer o bem do que o mal tem a disposição de fazer o mal. É por isso o líder Martin Luther King diz: o que me assusta não é o grito do mal, dos maus, mas o silêncio dos bons, daqueles que creem no bem. É esse silêncio que me incomoda. Enquanto as mãos dos perversos estão trabalhando,
nossas mãos estão atadas e, pior, cruzadas. É o mais intrigante, agravante e revoltante. Mas se eu estou hoje aqui nessa manhã, diante de vocês, e se vocês estão aqui nessa manhã, juntamente comigo diante de Deus, é porque nós não nos conformamos com este século. Não admitimos o poder do maligno sobre as vidas. E não vamos ficar parados, apenas assistindo no palanque a história. Vamos entrar no palco e fazer uma nova história para a glória de Deus. Amém, amados? Pequenos grupos, grandes encontros. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.